Salve, salve, fiel torcida, espero que vocês estejam todos bem. Aqui é Marcinha, de volta pelo canal TV Timão, informações, bastidores e toda a repercussão da partida diante do Internacional. Jogo em que a arbitragem foi protagonista. Já começo por aí, né? Em instantes você fica sabendo tudo. Deixe o seu like por aqui, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho de notificações. Agora sim, vamos às últimas, vamos às informações. E no próximo vídeo, deixe aqui nos comentários o seu nome e de onde você acompanha o canal, que a gente manda aquele alô da Fiel para você. Combinado? Então vamos juntos. Pessoal, como fizemos a introdução aqui, foi um jogo em que infelizmente a arbitragem foi protagonista. Lances polêmicos, gols anulados, uma salada. Corinthians teve bons momentos, chegou a frear o ímpeto do time adversário, do Internacional, em várias ocasiões, teve oportunidades, teve gol anulado, enfim, teve de tudo. Teve mais uma vez o garoto, o Guinegão, aparecendo decisivo para o Corinthians. O gol marcado pelo Timão saiu aos 9 do primeiro tempo. O Inter, que começou em cima, partiu para cima do Corinthians logo no início da partida. O Alan Patrick teve a primeira chance no minuto inicial, chutou para fora. Na sequência, o Colorado voltou a pressionar, mas o Timão abriu o placar aos 9. Mateuzinho lançou para Guinegão, que num peixinho de cabeça abriu o placar. Corinthians 1, Internacional 0. O Internacional chegou a assustar, isso mais uma vez escancarou as falhas defensivas do Timão. Corinthians não é de hoje que os jogadores da defesa vêm se preocupando em marcar a bola, esquecem que tem jogador livre na área. Teve até uma bola que atravessou de um lado para o outro no campo, sozinha ali na grande área do Corinthians, encontrou o jogador do Internacional livre, que felizmente para nós chutou para fora. E o gol anulado do Corinthians saiu aos 22 do primeiro tempo, depois de um bom cruzamento aí do Breno Bidon para o gol do Hugo, porém o lance foi anulado pelo VAR. Já aos 41, Alan Patrick cobrou falta rasteira, achou Oscar Romero na entrada da área do Corinthians pela direita, o paraguaio finalizou no canto de Hugo Souza, empatou para o Inter. No entanto, a arbitragem anulou. Eles entenderam que o Luiz Otávio teria impedido ou participado da jogada de forma indiretamente, impedindo a visão do goleiro Hugo Souza. O segundo tempo foi bem truncado. A primeira oportunidade chegou aos 8 minutos para eles, Carboneiro bateu na entrada da área, Hugo Souza defendeu, depois o Colorado teve mais posse de bola, tocava no ataque enquanto o Timão tentava se defender. Teve alguns momentos que parecia que iria retomar aí a direção da partida, no entanto não foi assim. Segundo tempo, o Corinthians caiu muito de produção, a verdade é essa. Nos acréscimos, o Bruno Tabata caiu na área, o VAR foi acionado e o juizão deu pênalti para eles. Na batida, Carboneiro deixou tudo igual. Inter 1, Corinthians 1. Fala comigo, pessoal, Kaká fez ou não pênalti? Bom, pênalti discutível, pareceu, mas eu não sei se foi. Kaká puxou, foi pênalti? Deixa aqui nos comentários. O fato é que sobrou reclamação para todos os lados. Teve expulsão, Dorival Júnior muito bravo, Corinthians possesso da vida. Corinthians, através dos seus dirigentes, entendem que precisa ser passado um recado claro à CBF de que o clube está insatisfeito, está sendo prejudicado. Jogadores, comissão técnica e diretoria ficaram indignados com a marcação do pênalti a favor do Inter, sem contar com os acréscimos, 5 minutos. E o técnico Dorival Júnior foi expulso. Ele também ficou na entrada do vestiário por alguns minutos, esperando a arbitragem passar. Precisou de escolta, até o local onde eles, dentro do vestiário, têm as salas reservadas. E no final, na coletiva, Dorival Júnior foi irônico e não poupou críticas, abre aspas. O Rodrigo Pereira está de parabéns pela confusão. Ele deu 5 minutos de acréscimo. O lateral saiu, ele colocou o apito na boca para encerrar a partida, mas deixou a jogada prosseguir, mesmo já tendo encerrado a partida, e depois chamado pelo seu Gilberto Rodrigues do VAR. Ele consegue enxergar um pênalti daquela maneira. No último minuto da partida, aliás, ele tentou dar o gol que foi anulado pelo bandeira de linha. Naquele momento, ele nos obrigou a colocar a bola no centro do campo. Ele estava procurando a maneira e acabou encontrando de provocar aquilo que ele fez. Infelizmente, deixamos de fazer pontos aqui.
afirmou Dorival Júnior. Ele também relembrou outros erros que prejudicou o Corinthians. Abre aspas. Somos equipe com 14 decisões desfavoráveis do VAR. Nós tivemos hoje, infelizmente, mais uma situação absurda. Não sou de falar muito de arbitragem, nem gosto de justificar resultados, principalmente erros. No domingo teve um gol visível que todos nós acompanhamos e eu nem abri a boca. O grande problema é que hoje o Corinthians poderia ter, pelo menos, entre 7 e 10 pontos a mais na competição em razão de muitos erros que vem acontecendo, desabafou Dorival. Quem também falou foi executivo, o Fabinho Soldado, abre aspas. Falar não só do jogo, mas de 2 jogos. Semana passada, nítido o que aconteceu. Todo mundo viu com tranquilidade que o lateral foi do Corinthians. O lance se revê ou não. A questão do pênalti. O detalhe é que é o segundo jogo que o Corinthians tem feito melhor dentro de campo. Esse tipo de situação complica. Futebol é espetáculo, estamos falando para o torcedor. O Corinthians é muito grande, não vamos aceitar, afirmou Fabinho. Porém, quando foi questionado se iria entrar com uma representação contra, a CBF, ele foi evasivo. Falou assim, vamos ver. Osmar Stabile também falou, abre aspas. O que queremos é seriedade para apitar os jogos do Corinthians. Todos os jogos têm uma polêmica e sempre contra o Corinthians. Queria desabafar dizendo que não dá para continuar assim. Todo o trabalho vai por água abaixo, então não adianta cobrar o técnico, os jogadores, se quando chega na hora as coisas mudam. Esse pênalti de última hora não existiu e eu quero deixar aqui que o árbitro foi pressionado no intervalo e quero ver se isso vai ser colocado na súmula. O Corinthians não pode ser prejudicado em todos os jogos. Treinam árbitros, preparam árbitros e quando chega na hora é isso aí. Queria que a CBF prestasse atenção e evitasse que isso acontecesse. É difícil que o trabalho seja realizado dessa forma, afirmou Osmar Stabile. Ele também reclamou do gol anulado do Corinthians. Abre aspas. Na minha opinião, o segundo gol era na mesma linha. Deram contra nós. Agora tem esse pênalti de última hora que ninguém empurrou ninguém. Dá pra ver o que foi colocado pela imprensa. Tá todo mundo vendo que não existiu nada, declarou Osmar Stabile. A súmula do árbitro complicou o Corinthians. Ele colocou, no relatório final da partida, anotou invasão a campo do executivo, o Fabinho Soldado. Inclusive, ele deixou anotado os seguintes dizeres que, segundo o árbitro, teriam sido proferidos pelo Fabinho, chamando-o de vergonhoso e safado. Ainda, na súmula está escrito que, abre aspas, durante a zona mista, Osmar Stabile, presidente do Corinthians, e novamente Fabinho Soldado se aproximaram da equipe de arbitragem de forma exaltada e desrespeitosa e disseram repetidamente a seguinte frase: isso é uma vergonha que vocês fizeram aqui, fecha aspas. Ainda teve uma anotação contra Dorival Júnior, abre aspas. O senhor Dorival Júnior também se dirigiu à equipe de arbitragem de forma exaltada e ofensiva e disse: vocês deveriam sair daqui presos, fecha aspas. E ele seguiu, abre aspas. Aos 55 do segundo tempo, expulsei, com cartão vermelho, o técnico do Sport Clube Corinthians, senhor Dorival Silvestre Júnior, após o mesmo sair de sua área técnica realizando gestos ofensivos e proferindo as seguintes palavras: isso é uma vergonha, olha o que você está fazendo, isso é uma palhaçada, fecha aspas. Após a expulsão, o referido técnico recusou-se a deixar o campo, sendo necessário ser contido por seus auxiliares e retirado do campo de jogo, escreveu Rodrigo José Pereira de Lima. Pessoal, o que eu penso é o seguinte, que essas atitudes assim de forma mais incisiva tem que ser feito, de uma forma legal, uma representação com destinatário à CBF, que é o órgão que gere, que faz a gestão aí, a escalação dos árbitros, enfim. Porque se for nesse embate dos jogadores e dos técnicos, só quem perde é o Corinthians. Serão expulsos, não poderão atuar, prejudica o Corinthians. Então, assim, a direção do Corinthians que tem que tomar uma atitude, que tem que fazer uma representação formal, que tem que ir, se necessário for, pessoalmente à CBF, marcar uma reunião. Gestor é pra isso. Porque, cara, é muito complicado. De verdade. Aí eles perguntam pro Fabinho Soldado: e aí, você vai fazer uma representação? Vai formalizar a reclamação para a CBF? Aí falou: vamos ver. Jogar aí sempre na mão do técnico? Ô, Fabinho, ajuda a gente aí, Bom, com a expulsão do Dorival Júnior, o Corinthians não terá o seu treinador à beira do gramado na próxima partida do Timão. Corinthians volta a campo no domingo, dia 5, contra o Mirassol, partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21 horas, horário de Brasília. Corinthians joga em casa na Neoquímica Arena. E mais, tem dinheiro chegando? Vamos saber.
O Corinthians, né, aguarda mais um importante aporte financeiro que deve chegar aos cofres do Timão nesse final de ano. São os repasses aí da Liga Forte União referentes à disputa da Série A do Brasileiro. Segundo informações do portal Itatiaia, o Corinthians projeta, né, utilizar esse novo valor para derrubar o Transferban. A dívida ultrapassa 40 milhões de reais. A expectativa é que o Corinthians salde esse montante até dezembro. Não há certeza disso, porque a renda proveniente da LFU é variável, vai depender aí de vários fatores que estão atrelados ao desempenho do Corinthians e também ao índice de audiência. A receita bruta pela LFU é dividido da seguinte forma: 45% de forma igualitária a todos os clubes que compõem o grupo, 30% conforme a classificação final do Brasileiro, ou seja, pela performance, e 25% de acordo com a audiência e engajamento comercial. Só lembrando que há alguns meses o Corinthians tentou adiantar cerca de 27 milhões, além de tentar também um empréstimo de 30 milhões de reais. Em agosto, porém, essas tratativas foram encerradas, né? O presidente Osmar Stabile entendeu que nesse momento não era vantajoso aceitar a condição, isto porque a LFU exigiu que para adiantar 30 milhões de reais houvesse uma prorrogação do contrato por mais um ano, ou seja, até 2030. Corinthians tentou pagar 70% da dívida referente ao zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna, só que o clube mexicano está aí intransigente, eles querem receber à vista. Em agosto, o Corinthians recebeu cerca de 64 milhões, sendo 50 milhões da Nike e outros 14 milhões pela transferência do Cauê Furquim ao Bahia. Esse valor já foi direcionado a custeios de despesas que estavam, inclusive, em atraso. O Corinthians ainda tenta um acordo referente ao meia Matias Rojas. Esse acordo tem que sair até 7 de dezembro para que o clube não seja novamente punido com o Transferban. Valor, mais de 40 milhões de reais, incluindo juros, multa, encargos, aí, pode chegar até 45 milhões. Ou seja, o Corinthians ainda corre o risco de sofrer novas sanções do CAS, a Corte Arbitral do Esporte, exatamente pelo não pagamento de dívidas com outros clubes. E mais, Hugo Souza convocado. Pessoal, nesta segunda-feira, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, convocou Hugo Souza do Corinthians e o goleiro desfalcará o Timão na partida diante do Santos no dia 15 de outubro. A bola rola às 20h30. Isso porque o Hugo Souza estará no jogo da seleção contra o Japão, que será no dia 14 às 7h30. O jogo acontece em Tóquio, capital japonesa, ou seja, na véspera do clássico, né, que será jogado na Vila Belmiro pela 28ª rodada do Brasileirão. Aliás, é um amistoso em que Carlo Ancelotti falou que Hugo Souza terá a possibilidade pela primeira vez de ser titular com a camisa do Brasil. Essa é a 4ª convocação de Hugo Souza para a seleção brasileira, a 3ª sob o comando de Carlo Ancelotti. E já tem corintiano aí na web pedindo também, né, a convocação do Gui Negão para a seleção brasileira. E você, acha cedo demais? Acha que ele tem condição de vestir a camisa do Brasil? Ou é um pedido prematuro de alguns torcedores do Corinthians? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bom, galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixa aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é e sempre será Corinthians. Até um próximo encontro.